Olá, a paz a todos. E a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, que o Senhor colocou no meu coração, se encontra em Hebreus, capítulo 12, versículo 12 em diante, que diz assim: exortação à santidade e vários preceitos. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Vou só até aqui, irmãos. Então, Deus estava falando comigo no dia de hoje, né? Que quando começou a chegar as bênçãos, né, na nossa vida, que há muito tempo a gente estava buscando, né? E passamos por momentos muito difíceis, né? Situações de privações. E que eu e meu esposo, a gente não reclamava com ninguém, a gente só conversava entre nós, a gente só orava e buscava a Deus, mas nós nunca fomos falar com ninguém, pedir ajuda para ninguém, sabe? Porque o Senhor, ele nos deixa bem claro, né? Que primeiramente o nosso ajudador é Ele. Que primeiramente nós devemos contar a Ele, conversar com Ele sobre o que está nos angustiando, sobre o que está acontecendo na nossa vida, e Ele que vai tomar a providência. Ele não quer que nós vamos desabafar com ninguém, mas não é isso que eu quero entrar, sabe, nesse momento. Mas que chega um ponto na nossa vida que a gente ora tanto, sabe, busca tanto, a gente renuncia a tanta coisa na nossa vida e a gente vai perdendo as forças, vai desanimando, né? E aí, às vezes, tem pessoas que chegam, às vezes, até a nossa, como que fala? A nossa vida, a nossa casa ou até a igreja, né? E às vezes fala assim que se não tá acontecendo nada na sua vida é porque você tá em pecado, não é assim? Que tem às vezes pessoas que falam. E eu ficava: "Meu Deus, mas o que eu tô pecando?" Eu ficava tentando me acusar, sabe. Ficava falando pro meu marido, tentando acusar ele: "Você tá fazendo acho que alguma coisa errada, ou eu não sei, não é possível que a gente tá passando nessa situação, né". Mas a gente sempre conversando com as pessoas normal, dando risada, brincando, louvando a Deus. Eh Depois que a gente passou pela situação, né, eu cheguei até a comentar com os irmãos na igreja, tudo, mas assim, naquele momento não. Naquele momento a gente se fazia de forte. E Deus falava muito, né, com a gente. E aqui, né, nós estamos, o que a gente está passando aqui. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, porque chega uma hora que está cansado, e os joelhos desconjuntados, né? Porque tem hora que parece que quando se dobra o seu joelho já está doendo, de tanto que você tem buscado, né? De tanto que você tem servido. E fazei veredas direitas aos vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado, né? Porque quando às vezes a gente percebe, né, que tem uma pessoa passando por algum problema na vida, alguma situação, e aí eu vejo já muitas pessoas já julgando, né, que tá passando por aquela situação, porque tá pecando, porque tá fazendo alguma coisa errada. E e aí eu ficava pensando, eu ficava assim: "Meu Deus, eu não tô fazendo nada de errado, o que que eu tô fazendo de errado? O que que eu tô procurando na minha vida que eu tô fazendo de errado, né?". Aí vinha sempre a palavra de Jó, né. Quem conhece, né, a palavra de Jó é muito conhecida, né, que Jó era um servo temente a Deus, era um exemplo de servo temente a Deus, né. E a Bíblia fala que Deus intrigou, né, o inimigo, né, entregou. Entregou Satanás, foi até ele, né, e intrigou-me, falou assim: "Viu meu servo Jó", né, para resumir a história, "viste como ele é temente a mim, né". Ele falou: "Também é fácil, ele tem tudo o que ele quer, ele é rico, a vida dele é perfeita. Deixa eu tocar então, né, na vida dele, que eu quero ver se ele vai continuar glorificando o teu nome, né". E aí, Deus permitiu, e o inimigo foi e tocou, né, e todos sabem a história que Jó perdeu tudo, ficou com uma lepra, que nada tinha solução naquela lepra, né, e ele estava sofrendo
muito, muito, muito. Ele chegou a dormir nas cinzas para ver se melhorava, se coçar com caco. E ele chegou a desanimar da vida. Na verdade, ele chegou a pedir a morte, a desanimar de viver, mas ele nunca blasfemou contra Deus. Ele continuou glorificando a Deus até que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Então, quando veio essa palavra para mim, eu conheço essa palavra há muito tempo, né? Mas tem uma hora na nossa vida que a palavra fala de uma maneira diferente. E quando veio essa palavra na minha vida, daí que eu entendi. Eu falei não, falei assim, nós estamos sendo provados, nós estamos passando por uma provação. Vamos continuar glorificando a Deus, que a vitória vai chegar. Aí eu abri uma campanha em casa com meu esposo, mas o inimigo se levantou de uma maneira, mas de uma maneira na época que nós estávamos fazendo essa campanha, sabe? A gente levantava nós dois juntos, orar de madrugada, jejuava, buscava, e para Deus mostrar uma solução, né, na nossa vida. Irmãos, as coisas pioraram. As coisas pioraram de uma certa forma que vocês não têm noção. Eu falei, meu Deus, falei, a vitória é grande. E aí, nós tínhamos conhecido um irmão pela internet. E esse irmão era de longe, 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 longe daqui, em outro estado. A gente conheceu pela internet, para resumir. E Deus começou a usar a vida desse irmão. Esse irmão começou a falar com a gente. E a gente conversava com ele, a gente começou a fazer uma amizade, ter uma amizade, né, pela internet. E até, né, eles ficaram devendo uma visita aqui para nós, porque o meu marido foi lá visitar eles, né, teve uma história, tudo por trás, né, um dia eu quero contar, mas senão vai ficar muito longo e daí as pessoas nem vê, né, o vídeo. E eu queria pedir para você que está vendo esse vídeo, se inscreva no canal, curte, compartilha. Eu quero poder alcançar a vida das pessoas, sabe? Para poder testemunhar e falar daquilo que Deus fez na minha vida, para não desistir, não desanimar. Então nós continuamos perseverando. E ali Deus começou a fazer a grande reviravolta na nossa vida. E tudo a gente ia orar e pedir a confirmação para Deus, né? E Deus falava muito com a gente, não era só na igreja, não, era na oração, era abrindo a palavra, era nas madrugadas, era usando uma pessoa para falar com a gente, assim, aleatória. E Deus foi falando, e Deus falando, eu falei assim pro meu marido assim, vamos parar de pedir agora, vamos crer, né, na promessa, que ele fez uma promessa na nossa vida. E ele vai cumprir, vamos crer. E aí quando Deus começou a cumprir a promessa na nossa vida, muitos alevantes foi acontecendo, mas tudo foi dando certo, sabe? E aí nós começamos a glorificar a Deus e tal, e foi quando eu comecei a aprender, né, porque eu fui ensinada numa igreja antiga, né, como servir a Deus da maneira que era antigamente. Então, eles cobravam uma santidade das pessoas, uma santidade que é praticamente impossível, gente, alguém conseguir ser, né, é praticamente impossível, e reparava muito na aparência, sabe? Muita religiosidade e idolatrar as pessoas que falavam que aquilo estava certo, que muitas vezes a gente ficava sabendo por outras pessoas, que essas pessoas nem viviam aquilo que falava, mas é aquela história do fariseu, né, que pregavam uma doutrina que Jesus falou, viu, vocês não querem que o povo engula um mosquito e vocês engolem um camelo, né? O que que pesa mais? Se a salvação é pela fé, se a salvação é pela fé, é pela graça. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Gente, por que que as pessoas inventam tanta coisa para complicar a vida da gente e da gente servir a Deus? Até o ponto de muitas pessoas chegar e falar assim, viu? Um exemplo. Uma irmã que ia na minha igreja, né? E cortava o cabelo. E aí essa pessoa chegou e falou pra mim assim, e essa irmã tinha um louvor, gente, uma voz, uma unção na voz, que olha, maravilhosa, maravilha. Louvava mesmo, sabe, de coração. E muitas vezes a pessoa vem, traz a palavra pra gente, ou você vai ver a pessoa louvando, você não conhece a vida da pessoa, assim. A pessoa veio ali, né, você não conhecia a pessoa, você não tá vendo os frutos. Mas através do Espírito, a gente sente a presença de Deus na vida da pessoa. E eu comentando com essa pessoa assim, e essa pessoa tava com a vida errada, sabe? Não tava. E mesmo que tivesse, quem é? Chegou e falou assim, viu? Que ele de lá não